Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Paty e voltei com mais um vídeo de análise do anime de Fruits Basket. Hoje nós vamos falar sobre o episódio 20, nós já temos 20 episódios, mas antes de começar eu quero pedir pra você se inscrever se você ainda não é inscrito, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like antes que você se esqueça, passe o vídeo e esqueça de deixar. Então, bora lá! Falando do episódio, ele foi focado principalmente no Yuki. Mais uma vez, a gente vê que nessa segunda parte do anime, o Yuki, ele tá com um foco maior, assim, eles estão focando bastante no Yuki, né, no desenvolvimento desse personagem. A primeira temporada foi focada um pouco mais no desenvolvimento do Kyo, e agora eles estão focando um pouco mais no desenvolvimento e amadurecimento do Yuki. Então, a gente viu que o episódio, ele começa naquela cena em que a Toru tá abraçando a Rin na beira da escada, e ele fala assim, eu sei que eu percebi que eu e a Rin, nós temos algo em comum. E eu falei pra vocês que era o quê? Eles precisam de carinho, eles querem ser abraçados, querem ser entendidos, né? E aí ele começou meio que explicar, meio que ficou com aquilo na mente. Eu acho que eu sei o que a gente tem em comum, né? Nós dois, a gente tem alguma coisa pra contar, mas a gente fica se repreendendo, a gente quer se abrir com a Toru, mas a gente ao mesmo tempo quer protegê-la e se afastar dela, né, pra proteger ela de alguma maneira. Eles querem se libertar de alguma coisa, eles querem se libertar de algo que está fazendo muito mal pra eles. No caso da Rin, essa coisa, né, dela, ela quer quebrar a maldição porque ela quer libertar o Haru, porque ela ama muito o Haru. E o Yuki, ele quer se libertar do passado dele doloroso, ele quer, tipo, meio que superar tudo que aconteceu e se impor, falar, tipo, não, aqui tu falou tudo aquilo, mas eu não sou desse jeito, eu sou uma pessoa muito melhor e aquilo não me afeta mais. Ele quer meio que superar tudo aquilo que aconteceu. E aí o anime, ele volta, eles estão todos na escola decidindo que peça que eles vão fazer pro festival escolar e acabam decidindo que eles vão fazer Cinderela, né, tipo, para variar um pouquinho, né, eles sempre pegam a Cinderela ou a Branca de Neve ou a Bela Adormecida, e aí a Uo-chan, ela já não gosta porque ela queria fazer uma peça mais tradicional japonesa, porque ela queria ser um personagem, assim, importante, ela queria ser até um personagem lá, tipo, específico, mas infelizmente não escolheram a opção da Hana e escolheram Cinderela, né, porque todo mundo já pensou, se a gente escolher a Cinderela, o Yuki vai ser o príncipe que vai beijar os meninos, vai dançar com a Cinderela. Então todas as meninas já pensaram assim, vamos escolher um negócio que tenha príncipe pro Yuki ser o príncipe, e aí a gente vai disputar o papel de princesa. Mas não foi bem o que aconteceu, até porque ele falou que ele não iria de maneira nenhuma fazer um papel principal, ele não iria aparecer como protagonista, porque ele tem os seus afazeres no conselho estudantil, então ele queria ser um papel menor e que era para eles decidirem quem ia fazer que papel. E aí nessa parte a gente vê que a Hana-chan, ela tá penteando o cabelo da Arisa, e a Arisa parece que tá com cabelo curto, né? Deu a entender que ela cortou, como ela meio que levou um fora do Kureno, ela cortou o cabelo, né? Que tem toda aquela tradição de você cortar o cabelo quando você leva um fora pra renovação e tudo mais. E aí o Kakeru, ele vem buscar o Yuyun pra reunião do conselho escolar, né? E aí a Toru já fica tipo, Yuyun, né, tipo, vendo o que tá acontecendo, e ele fala, beleza, eu já tô indo. E aí ela fala pra ele não se esforçar muito, ela meio que tá preocupada com o fato dele ter que estar indo pro conselho estudantil como se fosse uma obrigação que ele não quer fazer. E aí ele sai com o Kakeru, eles começam a conversar no corredor, e aí o Kakeru falou, mano, você devia ter um celular, né, com o celular tudo ia ficar mais fácil, é só a gente te ligar e já saber onde você tá, e você já chamar você pra sala do conselho. E ele, não, mano, dá muito trabalho, e até porque pra comprar um celular eu ia precisar da autorização dos meus pais pra assinar as papeladas, e é meio complicado, sabe? Minha relação com eles não são muito, né, tipo, não é uma relação assim muito legal. Ele, tá, eu entendo, é meio que como se fosse uma camisa abotoada errado. E aí o Kakeru, camisa abotoada errado, entendi, não, completamente, eu entendi completamente. Aí o que ele quis dizer é o quê? Eles fazem parte da família, né? A camisa é como se fosse uma família, só que são meio que desajustados, eles não se entendem, não conseguem, eles ainda estão procurando a melhor maneira de se entender. E aí quando eles começarem a se entender, é quando a camisa vai se abotoar de forma correta, né? E aí eu sei que eles estão conversando, tá filosofando sobre a camisa abotoada errada, e de repente um livro voa do nada pela janela do conselho estudantil, e aí o Kakeru, meu Deus do céu! É um vilão! Finalmente a gente vai enfrentar um vilão! O conselho, a força de defesa da escola vai enfrentar um vilão. E aí o Yuki já fica, ai meu Deus, não acredito que ele tá pensando num negócio desse agora. E aí eles abrem a porta e quem está lá? A Mate, que teve um acesso de raiva e tacou o livro pela janela. E aí quebrou a janela
E aí o Kakeru, quando viu aquilo, né, a sala toda zoneada, toda com um monte de papel no chão de novo, né, igual o Yuki encontrou ela no primeiro, lá na primeira vez que ele viu ela. Ele falou, nossa, tá acontecendo a mesma coisa que aquele primeiro dia quando eu encontrei ela. E aí aparece quem? O Nao e a Kimi também. Aí já vê toda aquela bagunça, o Nao todo estressado. Nunca vi uma criança tão estressada. Mentira, já vi sim. É todo estressado, já chega. O que você tá fazendo? Por que o chão tá zoneado? Você tá jogando esse papel no chão, não sei o quê. E aí ele fala, o que tá acontecendo? Aí o Kakeru, não, Yun, pode ir lá pra sua reunião. Você me deixa resolver isso daqui? Deixa que eu resolvo, eu vou conversar com ela. E aí o Yuki pega e fala assim, né? Não, vamos deixar o Kakeru resolver, né? Ele, não, mas você não pode. Ele, não, vamos pra reunião e a gente deixa o Kakeru resolver. E aí ele sai, ele, não, mas você não pode fazer isso, porque não é a primeira vez que ela faz isso, né? E o Nao fica reclamando o caminho inteiro com o Yuki só pega e fala assim, vamos parar, por favor? Eu falei que depois a gente resolve. Vamos resolver o que tá na pauta primeiro. E aí eles já ficam todos, ele olha assim, tipo, aquele olhar frio, assim, dá um berro, assim. Eu já falei que depois. E aí o Nao já fica todo... né, assustado aqui. Ai, meu Deus, o Yun bravo, né? E aí eles veem a primeira vez, assim, que ele demonstra essa face pras pessoas, né? De nervoso, assim, tipo, eu estou mandando, eu sou o presidente, então eu falei que é pra deixar ele lá e é ele que vai resolver. E a gente vai fazer outras coisas. Então ele meio que tá se impondo já, né, como presidente, já que ele é o presidente, ele tá dando uma ordem e o povo tá refutando a ordem dele. Não, é assim que vai ser e é assim que eu quero. E aí todo mundo já ficou tipo, meu Deus, é o presidente. E aí eles vão pra reunião, eles começam a falar de um monte de coisa, falar do pessoalzinho que deu várias sugestões pra o que ia acontecer, e fogueira, isso, aquilo, e casa mal assombrada e tudo assim, tipo, porque lá no Japão, pra acontecer alguma coisa, assim, nesses festivais escolares, as salas, elas têm que mandar as opções para o conselho estudantil, e se o conselho estudantil autorizar, eles fazem essa sala, esse evento. Por quê? Porque eles necessitam da verba que o conselho vai ceder para a sala fazer tal evento. Então eles têm que aprovar. E quando é uma coisa assim, tipo, muito mirabolante, que não tem como você fazer tipo, sendo pessoas normais, eles simplesmente ignoram e bola pra frente. E aí o Yuki, ele fica lá pensando, ele fala, nossa, o que será que tá acontecendo? Qual será que é a relação que aqueles dois têm? Será que eles são namorados? Porque o Kakeru ficou lá pra ajudar a Mate, mas ela teve um acesso de raiva de novo. Por que será que ela é assim? Eu queria entender um pouco mais, né? E aí eu sei que eles terminam a reunião, depois da pauta, lá discutiram tudo que eles tinham de discutir. Eles voltam pra sala do conselho estudantil que tava sendo arrumada pela Mate e pelo Kakeru. E quando ele chega lá, ele dá de cara com o Kakeru sozinho, né? A sala toda desarrumada ainda. Onde tá a Mate? A Mate, ela ficou com raiva e foi embora. E aí todo mundo, ai meu Deus, mas por que você deixou ela ir embora? E agora vai ficar tudo essas coisas pra gente fazer. É muito bom assim, né? Você ficar com acesso de raiva, pegar e falar, vai embora e deixa as coisas pros outros fazerem, né? Porque o Nao, não vou falar que ele estava errado, né? Porque ele está certo. E ele simplesmente fala, beleza, então, também tô com raiva, vou deixar minhas coisas aqui e vou embora. E sumiu. Largou as coisas pro Kakeru e pro Yuki fazer, porque ele falou, já que todo mundo, assim, já que assim, tipo, as pessoas não têm responsabilidade, eu posso simplesmente ficar com raiva e ir embora e deixar as coisas pros outros fazerem, eu também vou. Aí, depois que o Nao vai embora, o Yuki fala que é pra o Kakeru arrumar, né, essa sala que ele ficou de arrumar, porque ele ia resolver umas outras coisas, ele tinha um bolo de papel pra resolver ainda, e aí o Kakeru foi lá e derrubou os papel tudo no chão. Como assim? Tipo, você não vai me ajudar? Eu também não vou catar sozinha, agora você vai ser obrigada a catar, porque o seu também tá no chão. E aí eles ficam catando os papéis no chão, e aí ele acaba perguntando qual que é a relação do Kakeru com a Mate, e aí o Kakeru fala, ela é minha irmã. E ele tipo, hã? Tipo, irmã? Nossa, faz sentido, né? Tipo assim. E aí acho que ele tava pensando assim, se ele falasse que era namorado dela, acho que eu ia ter um coração partido, sabe? Porque a gente vê que ele tem um interesse diferente pela Mate. Mas assim, vocês têm sobrenomes diferentes, né? E não se parece também muito assim. Ela tem um cabelo meio acinzentado, tem o cabelo meio marronzinho mesmo. E aí ele fala só que a gente é de mães diferentes, né? Nós somos irmãos, mas com mães diferentes. A minha mãe, ela era amante do pai dela, só que eu nasci primeiro e ela nasceu depois, então eu sou mais velha que ela. Então a minha mãe e a mãe dela ficam brigando na justiça pra saber quem é que vai ser o herdeiro da família. E aí ele falou assim, e por muito tempo isso ficou, essa briga toda de tipo de quem vai ser o herdeiro, quem vai ser isso, quem vai ser aquilo. A gente teve uma educação espartana, os dois. E aí sei que teve uma hora que ele simplesmente se cansou de tudo isso. Ele falou, mano, quer saber? Foda-se. Catou, ele tava lá num jantar mó importante da família, começou a subir na mesa, tacou os pratos,
no ar, assim, deu um chilique, porque ele falou, não quero mais saber. Aí, acho que depois desse chilique, resolveram que a mãe dele, tipo, deve ter dado um estalo, falou, tipo, tô meio que exigindo muito de uma criança, né, não depende de mim decidir o futuro da pessoa. E aí ela pegou e parou com essas brigas e acho que tudo ficou nas costas da Mati. Ele falou assim, eu sei que eu me revoltei e me livrei de todo esse peso, só que eu acho que ela ainda não se livrou disso. Então, eu acho que pra ela tá sendo muito difícil, por isso que ela tem esses acessos de raiva e tudo mais. E aí, eles começaram a conversar de novo, ele falou assim, né, que eu sei que a gente tem essa família, né, os problemas são de família, mas a nossa família também é meio que desajustada, é uma camisa botoada errada, né. Só que o que a gente vai fazer? Aí até que o Yuki catando os papéis, ele pega e joga tudo de novo pro alto de novo e o Kakeru fica sem entender nada. E ele fala, a gente não tem o que escolher, né, não tem o que a gente fazer. A gente nasceu nessa família, os nossos pais vão ser para sempre nossos pais, a gente vai ser sempre filho deles, então a gente vai ter que aceitar isso de alguma forma. A gente vai ter que fazer alguma coisa, a gente vai simplesmente olhar e vai ter que aceitar. Porque assim, não tem o que fazer. Ou você não aceita e vai embora, some, desaparece. Ou você aceita e aprende a conviver. E aí o Kakeru pegou e botou a blusa dele toda errada. Eles riem de toda a situação e aí eles terminam a conversa. O Yuki dá um estalo nele. Ele lembra que ele tem que resolver o negócio dos papéis da Cinderela lá na sala dele. Aí ele vai pra sala dele, chega lá, as meninas começam a falar com ele, falando que por que ele não queria ser o príncipe, que ainda dava tempo dele escolher ser o príncipe, porque o papel ia ficar perfeito nele. Ele falou que ele não combina com o príncipe e que ele tinha muitos afazeres a fazer no conselho estudantil e que é por isso que ele escolheu um papel pequeno, né? E aí ele começa a anunciar os papéis. Ele vai ser a fada madrinha, a Toru vai ser a meia-irmã da Cinderela, e as meninas já começam toda a dar risada, hahaha, vai ser a meia-irmã, não vai ser a Cinderela, lá, lá, lá. E aí uma das meninas do fã-clube dele vai ser a madrasta da Cinderela. E aí elas ficam pensando, puta merda, agora eu vou ser a madrasta da Cinderela, que merda. E aí, quem que é a Cinderela? A Hana, a Hanajima. E quem vai ser o príncipe, né, que sobrou da sala, né, diferentão, assim, que se destaca de todo mundo, o Kyo vai ser o príncipe. E todo mundo fica tipo, what? Como assim? E o Kyo odiou, né? Como você acha que eu vou interpretar um príncipe? Você tá ficando maluco? Você acha que eu tenho cara de príncipe? E a Hanajima vai fazer uma Cinderela, uma princesa, você tá ficando doido? E aí todo mundo fica, ai meu Deus do céu. E aí o Yuki, ele chega e fala pra Toru, né? Tem certeza que você tá bem com esse papel? Você vai conseguir fazer um papel assim, que ela é malvada? Ela, não, eu vou ficar malvada, eu vou fazer o papel de malvada. E todo mundo, agora ela vai ter que mostrar o seu lado malvado pro Yuki. Aí vai cair a máscara e ele vai desencantar da Toru. E aí ele fala que, como ele já tinha terminado tudo de anunciar as coisas, ele ia voltar pro conselho estudantil. E aí a Toru, tá, então, mas não se esforça aí. Ela fica olhando pra cara dele e ele, tipo, tá assim, né, olhando pra ela, normal, assim. Aí ela percebe que aquilo não era um peso pra ele, né, ele tava indo lá porque ele queria ir, porque aquilo era satisfatório pra ele tava gostando de estar no conselho estudantil. E ela percebeu isso, porque antes ela achava que ele tava indo por obrigação, mas ela percebeu que não. E aí ela falou, beleza, então, dê o seu melhor, vai lá. Aí ele pega e sai. Aí nisso a gente vê que ele finalmente conseguiu pedir um telefone pra mãe dele, ele foi lá, entregou autorização. Ela assinou sem problema, eu acho que depois do dia lá da reunião escolar, que o Ayami deu um chilique lá na frente, ela deu outro chilique. E aí ele mostrou pra ela que as pessoas podem se aproximar, que da mesma forma que ele se aproximou do Yuki, ele estava se aproximando do Yuki, ela também poderia se aproximar se ela quisesse. Aí ela pegou e assinou a autorização, perguntou se ele só precisava daquilo mesmo. Ele, não, é só isso mesmo, precisava da autorização de um dos pais, agora eu posso comprar um celular. E aí ela pegou e já... tenta não ficar o tempo todo no seu celular, né? Como se fosse... Aí ele ficou todo felizão, assim, né? Quando ela falou isso, né? Porque ele falou, nossa, agora parece que ela agiu como uma mãe de verdade, sabe? Se preocupando, né? Com o bem-estar do filho. E ele ficou até feliz, né? Porque ele falou assim, os botões começaram a se desabotoar e se encaixar direito, sabe? Aí eu sei que no outro dia ele tá lá fazendo os afazeres do conselho estudantil, ele tá passeando pela escola, né? Porque tá todo mundo comentando que vai ter uma fogueira na escola, que todo mundo vai assar batata e vai dançar na fogueira e vai se declarar na fogueira, e todo mundo falando dessa tal da fogueira. E ele tá passeando com o Nao pela escola, ele tá andando com o Nao pela escola, desmentindo esse boato, que ele falou, mano, quem foi que inventou essa ideia de que a gente vai fazer uma fogueira na escola? É impossível fazer uma fogueira na escola, não tem como fazer uma fogueira. Quem foi que inventou essa história? E aí ele encontra o Kakeru na porta do conselho estudantil falando, olha, e aquela minha ideia lá da fogueira, né?
Aí o Yuki foi você, né? Você que espalhou esse boato. Você é retardado. Já falei pra você que não tem como fazer. Ah, não, mas eu achei a ideia mó legal. Não tem como fazer. Simplesmente não tem como. A gente vai ver as outras ideias e a gente vai decidir o que vai fazer. Eles começam a conversar no conselho. E aí ele vai buscar alguma coisa dentro de um quartinho. E antes que a Kimi pudesse meio que avisar ele entrou num quartinho e ela falou: não entra aí não, que a maçaneta tá zoada e a porta vai fechar. E aí a porta bate. E o quartinho escuro, sem luz, com a porta trancada. Aí a gente só vê o zoinho do Yuki piscando assim, né? E ela, putz, ele, por que você não falou antes? Ela, não, mas eu tentei, né? Não deu tempo. E aí, eu sei que ele ficou preso nessa sala. Aí ele falou, ó, você quer que eu bata na porta, que eu quebre a porta, que eu chute a porta pra tentar sair? E aí o Nao fala, não, já tem a janela quebrada, eu vou buscar alguém pra tentar abrir a porta. E aí ele sai com o Kakeru e com a Kimi, e o Yuki, ele fica preso naquele quarto escuro, e vocês já imaginam o psicológico da criança, preso num quarto escuro pequeno, e ele esbarra um negócio de tinta preta, que mancha a parede inteira, e aí você já tipo lembra, você fala, putz, mano, agora ferrou, né? Se ele demorar muito pra sair daí, ele vai ter um piriri, porque ele ficou muito tempo trancado quando ele era criança, em um quarto escuro, sem luz, sem nada. Então ele já começou a meio que ficar meio assim, apreensivo, sentindo o cheiro da tinta, porque a Akito ficava lá desenhando lá os kanji, os bagulho no quarto com ele, aí aquilo já começou a vir na memória dele lá, e eu sei que de repente, do nada, a porta, pô, abre. Quem é? A Mati, com a cadeira, ela chegou, nem esperou ninguém, foi lá e arrebentou a porta. Você tá bem? Aí ele, não, tô melhor agora, só tava meio assim, meio sufocado porque tava fechado e tava com cheiro de tinta. E pede obrigado pra ela, né, muito obrigada por você ter feito isso. Aí o Nao, ai meu Deus, eu não queria que destruísse nada mais, porque já tinha janela. E aí ela vai e bate na porta. Aí, nisso, ele sai, né, da sala, vai tomar um ar com o Kakeru lá fora, e aí ele pergunta se ele tá bem, ele, não, eu tô bem sim, é só que aquele quartinho, ficar trancado naquele quarto me trouxe umas memórias ruins, assim, né, me trouxe umas coisas ruins, e aí o Kakeru já todo, eu tenho certeza que o Kakeru sabia, assim, do que ele tava falando, mas é lógico que pra descontrair, pra tentar, tipo, tirar um peso do ar, ele começou a fazer umas piadas, falando que, sei, né, quando vocês trancavam pra ver pornô, não sei o quê, e ele, não, problemas psicológicos, então você tem que falar, porque senão eu não entendo, né? E aí o Yuki, ele fala, não, eu não tô falando disso, é um trauma psicológico, né, que aconteceu, é uma coisa meio que psicológica, né, que ele acha que é patético, que ele acha que é meio, sabe, tipo, uma coisa nada a ver, que ele fala assim, eu ainda não contei isso pra ninguém, não contei isso pra ela, aí você fica, né, ela, né, a Toru, ele não contou pra ela ainda sobre o passado dele, que talvez porque ele se acha patético, ele se acha, tipo, como se ele fosse o errado da história, em fazer daquilo tudo uma tempestade, sendo que a gente sabe que traumas psicológicos, eles perturbam mesmo a pessoa. Às vezes a pessoa, ela acha que se ela contar para outras pessoas, as outras pessoas vão achar que ela tá meio que aumentando mais do que ela deveria, que o trauma não foi tudo aquilo, então até por isso ele deve ficar com medo de falar, porque fala assim, você ficou trancado lá, aqui tu ficou brincando, falando coisas malvadas pra você, mas isso daí era coisa de criança, né, você tem que superar, e às vezes a pessoa meio que menospreza, a pessoa meio que diminui o problema da outra, e isso não é legal, então acho que por isso ele fica com medo de contar pras pessoas o que aconteceu com ele. E aí eu sei que o episódio termina nessa parte, ele falando que ele não consegue contar, que ele ainda não conseguiu contar pra Toru, mas que ele espera que um dia ele consiga contar pra ela, ele espera que ela entenda ele, né, porque ele sabe que ela é uma pessoa que não importa o que ele falar pra ela, ela vai entender e ela vai abraçar ele da mesma forma, tipo, que ela abraça todo mundo, ela não vai falar pra você, isso daí é frescura, não, ela vai entender os problemas dele e ainda vai dar palavras amigas pra ele. E no próximo episódio, né, que eu já vou me encurtar aqui, porque já ficou longo demais esse vídeo, ele se chama Tinha, realmente? E é o Yuki que tá narrando, então a gente pode imaginar que vai ser mais um episódio focado no Yuki. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa análise, e se gostou, deixa aí um comentário. Não se esquece que agora você pode nos ajudar se tornando um membro do canal, se você ainda não é um membro, você pode clicar no botãozinho aí embaixo, no link na descrição, você tem as recompensas e ajuda se você puder. Se tornando um membro, você automaticamente participa do nosso sorteio de mangás que o canal vai realizar quando o canal atingir a meta de 5 membros, então se você quer participar desse sorteio, cogite se tornar um membro. Não se esquece também que se tornando membro, você tem acesso a esses emotes que estão aparecendo aí pra vocês utilizarem nos chats das lives e das estreias também. E, por último, se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Se não deixou seu like, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e nos siga lá nas redes sociais na aba de comunidade, que é onde a gente posta todos os vídeos, os links e tudo mais. Eu vejo vocês no próximo vídeo, beijos e tchau, tchau!